Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam ou eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos a palavra de Deus. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Em vós está a fonte da vida, todos Em juntos. vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. É o refrão do nosso salmo da liturgia de hoje. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Ele é a fonte da vida. Se Ele é a fonte da vida, por que será que tem muita gente sem vida, sem ânimo, sem motivação? Por que será que tem muita gente sem esperança, até mesmo para nós que caminhamos na igreja, somos um povo de fé? Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da bênção. E se Ele é a fonte da vida, se nós estamos com Ele, se nós o buscamos, Ele veio para nos trazer vida, vida nova, vida em abundância. Talvez é porque nós estejamos indo à fonte, ou nos aproximando da fonte com um guarda-chuva armado. E com o guarda-chuva armado, talvez nós não estamos com medo de nos molhar nessa fonte. E aí recebemos somente, talvez, porque nos aproximamos com esse guarda-chuva armado, talvez nós estamos recebendo somente algumas gotas desta fonte. Algumas gotas desta água, desta bênção. Ele é a fonte, mas estamos fechados, com medo de nos molhar nesta fonte. Com medo de se molhar, só recebemos algumas gotas. E o que é esse guarda-chuva? O que nos impede de nos molharmos? O que nos impede de fazer a experiência nesta fonte da vida que é o Senhor? O que nos impede de fazer verdadeiramente uma experiência com o nosso Senhor diária, todos os dias?
O que nos impede de fazer uma experiência profunda com a palavra de Deus, na liturgia da palavra? O que nos impede de fazer uma experiência em cada Santa Missa, de comungar nosso Senhor e dizer: eu não estou só, eu sei em quem coloquei a minha esperança, a minha segurança, no meu Deus, no meu tudo. Eu comunguei de nosso Senhor. O que nos impede de fazer esta experiência? Qual é esse guarda-chuva? Muitas vezes esse guarda-chuva simboliza a mágoa que eu trago no meu coração, o ódio, o rancor. Eu vou armando vários guarda-chuvas na minha vida, e isso vai impedindo eu de experimentar a bênção de Deus. Isso vai impedindo eu de experimentar, todos nós corremos esse risco, de estarmos próximo da fonte, próximo da palavra, de estarmos próximo da fonte, próximo do altar de nosso Senhor, na Eucaristia, de estarmos próximo de uma vida, até mesmo estamos rezando, estamos buscando a Deus, mas não estamos tocando naquilo que nós rezamos, porque nós estamos rezando, mas não perdoamos o irmão. Nós estamos buscando a Deus, mas não ajudamos o próximo. Nós estamos armando guarda-chuvas, e esses guarda-chuvas nos impedem de tocar na graça de Deus. A mágoa, o ódio, o rancor, o pessimismo também é um fator que nos impede de tocar na fonte, na bênção. Conhece aquela pessoa pessimista? Antes de você propor alguma coisa, ela já diz que não vai dar certo. Dentro da igreja não tem gente assim não, né? Dentro das pastorais não tem gente assim não, né? Os grupos de oração, né? Vai pensar em fazer alguma coisa, você vai propor, ela já diz que não vai dar certo. Mas você nem propôs. Você nem pensou, você nem apresentou o projeto. A pessoa desanimada, a pessoa pessimista. É a pessoa que não está aberta ao novo de Deus. Os pecados, tantos pecados que nós vamos cometendo no nosso dia a dia, nós vamos armando guarda-chuvas e não experimentamos da bênção de Deus, da graça de Deus. A palavra de Deus diz também de buscar em outros lugares. E não, diz aqui, 2 pecados, finalzinho da leitura de hoje, cometeu o meu povo. Abandonou a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter água. Primeiro, buscar em outros lugares, que não na palavra, que não na Eucaristia. Às vezes nós somos de Deus, nós estamos na igreja, nós dizemos que somos católicos, mas quando o calo aperta, recorremos a outras coisas. Não confiamos naquilo que nós rezamos, não confiamos na oração que nós... Não confiamos na palavra, não confiamos na Eucaristia que comungamos. E o próprio Senhor está dizendo aqui, na leitura de hoje, 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Nós temos uma fonte de água viva a quem recorrer. Não precisamos buscar outros meios. Não precisamos buscar outros deuses. Não precisamos buscar outras fontes. Nós temos a verdadeira fonte. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Preferiu cisternas furadas que não retêm nada. E aí a pessoa vai se tornando uma pessoa vazia, uma pessoa azeda, uma pessoa chata, pessoa de dentro da igreja. Mas é uma pessoa que fica difícil até de conviver com ela. Não, mas o Senhor... Hoje ele vai falando aqui, aí o Evangelho, passamos para o Evangelho de hoje, onde o Senhor quer nos ensinar e diz ao discípulo que Ele quer ensinar através das parábolas. Um outro fator que nos impede também de tocar na graça de Deus e que o Evangelho traz, principalmente esse fator, a insensibilidade para com as coisas de Deus, a indiferença, e é o Senhor mesmo que vai falar aqui. Porque o coração deste povo se tornou insensível. A insensibilidade, a indiferença para com as coisas de Deus.
E nós podemos dizer a insensibilidade talvez do povo que ainda não conhece a Deus, sim, mas principalmente a insensibilidade de nós que já estamos na igreja, que nos acostumamos, corremos o risco de nos acostumar com as coisas de Deus. Todos nós, inclusive o padre que está celebrando. Corremos o risco de nos acostumar com a missa que nós participamos. Corremos o risco de nos acostumar com a Eucaristia que eu celebro, que nós celebramos. Corremos o risco de nos acostumar com a palavra de Deus todos os dias que nós ouvimos, que nós lemos, que nós meditamos. Corremos o risco de nos acostumar com o texto que nós rezamos todos os dias. E assim vamos nos tornando insensíveis. E aí parece que Deus já não fala conosco. Deus já não realiza os milagres que Ele fazia nos tempos da igreja primitiva. Não, Ele continua realizando. Mas talvez nós não estejamos abertos ainda, com o coração aberto para aquilo que Deus quer realizar em nós nos tempos atuais. Coração insensível, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, olha só. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos. Tinha que ver com os olhos mesmo, né? E ouvir com os ouvidos, né? Parece que a leitura... Fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos deixaram ver o que vedes e não ouviram, deixaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós tocamos em graça, em milagres todos os dias. Nós tocamos na bênção de Deus. Nós estamos próximos da fonte. Nós vamos comungar desta fonte de água viva logo mais. Nos deixemos tocar por esta graça. Deixemos nos envolver por essa presença. Deixemos com que Deus nos interpele, amados irmãos. Lembre os belos tempos de maior fervor, de sereno entusiasmo, por ele comparado ao tempo de um noivado. Deixemos que Deus nos interpele no dia de hoje. Que Deus te interpele no dia de hoje. Você que está aqui, você que nos acompanha, que hoje seja um dia de reflexão. Como eu vivi a minha espiritualidade, como estou vivendo hoje a minha sensibilidade para com as coisas de Deus, a minha sensibilidade para com a palavra. Deixemos que Deus nos interpele, amados. Lembre os belos tempos de maior fervor, de sereno entusiasmo, por ele comparado a um tempo de noivado. Você que é casado, quem é casado aqui, levante a mão. Tem algum noivo? Pode baixar. Tem algum noivo aqui? Quem que está noivo? Muito bem. Como você vive o seu noivado? Brigado com o seu noivo? Separado? Longe? Não, né? Por isso que está dizendo aqui, isso aqui eu tirei de um comentário bíblico. Deixemos que nos interpele, amados. Lembre os belos tempos de maior fervor, de sereno entusiasmo, por ele comparado ao tempo de um noivado, onde tudo é uma maravilha, né? Onde tudo é uma bênção, né? É amor de um lado, amor do outro, né? Onde os animaizinhos estão tudo pequenininhos, né? Depois eles vão crescendo, né? Depois que casam, os animaizinhos são tudo grande, né? Queiramos viver um novo relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo na força do Espírito Santo. Santa Catarina de Sena, ela diz assim: quem não progride, volta atrás. Quem não progride, volta atrás. Querendo progredir, é preciso que tenhais sede. Querendo progredir, é preciso que tenhais sede. Tenhais sede de se aproximar de quem? Da fonte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude no dia de hoje com essa liturgia, que tenhamos sede, mas tenhamos a certeza, nós não estamos sozinhos. Você não está só, eu também não estou só. Nós temos a verdadeira fonte, a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos buscar. Queira recorrer a Ele, queira buscar nesta fonte,
em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, na Eucaristia. Que a Virgem Maria nos ajude, intercedendo por cada um de nós. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!